Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor Edmundo Medeiros comentando sobre a transação excepcional do Simples Nacional e sobre o prazo para que MEIs regularizem suas dívidas. O auditor e perito contador Vitor Stanquivicius falando sobre a importância da aproximação do contador com a administração empresarial. O advogado tributarista Mário Franco analisando pontos importantes da reforma tributária e as novas discussões no Congresso Nacional. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre. Fique conosco. Microempresas, empresas de pequeno porte, devem estar atentos ao término do prazo para eventuais adesões ao programa de transação excepcional do governo federal, cujo prazo termina agora no dia 30 de setembro de 2021. Dívidas havidas com o governo federal podem ser parcelados pelas pequenas empresas em até 72 meses, com a exigência feita pela legislação de que o pequeno empresário, a pequena empresa, realize uma entrada de até 4% do valor total da dívida, valor este desta entrada, que pode ser parcelado em até 12 meses, né? Ou seja, o saldo restante de 92% da dívida seria, então, parcelado em até 72 vezes. A vantagem da adesão ao programa de transação excepcional é justamente a possibilidade de descontos que são concedidos pela legislação e que podem chegar a até 100% do valor das multas aplicadas sobre os débitos federais, né? Um outro prazo um pouquinho maior, mas nem por isso menos importante, diz respeito à possibilidade de transação de dívidas de pequeno valor, né? Dívidas que, inclusive, dizem respeito, na sua maior parte, a microempreendedores individuais. Neste caso, o prazo para adesão é um pouquinho mais longo, ele se estende até o dia 30 de novembro de 2021, e por meio deste parcelamento, que também tem uma exigência um pouquinho diferente do primeiro parcelamento que eu comentei. Neste caso, o valor da entrada exigido pela legislação equivale a 6% do valor total da dívida, mas essa entrada ela pode ser parcelada em vários meses. Por exemplo, existe a opção de parcelamento dessa entrada em 7 meses e que assegura um desconto total sobre o valor da dívida que pode chegar até 50%. E para que o microempresário, o microempreendedor individual tenha acesso às informações do seu débito e às possibilidades havidas para parcelamento desse débito, ele precisa acessar o site Regularize do governo federal. Neste site, a partir do login feito pelo microempresário, pelo microempreendedor individual, o sistema da Receita Federal já indica o valor total da dívida, quais são as possibilidades de parcelamento com os descontos disponibilizados na legislação. A adesão pode ser feita de forma simples, a partir daí o próprio sistema emite a guia para o pagamento da primeira parcela e o contribuinte pode, então, assumir uma posição regular perante o governo federal, o que, inclusive, poderá permitir que, já no próximo ano, ele faça a opção pelo Simples Nacional como regime de tributação e, com isso, tenha todas as vantagens, não apenas de redução de carga tributária, mas redução de burocracia também, já a partir do próximo ano. Meus amigos, da última vez que estivemos juntos, eu disse a vocês que a gente ia pagar mais imposto no ano que vem. E vocês vão confirmar essa afirmação minha. Está para ser votada na Câmara dos Deputados o que se chamou de reforma tributária segunda fase. Na verdade, reforma tributária não tem nada. É apenas um pacotão de imposto de renda visando uma arrecadação maior. O principal ponto que nos preocupa é a tributação de dividendos, de lucros,
que até o ano corrente é isento, né? Todos os nossos lucros são isentos. E eles querem uma tributação de 20%. Isso incrementa demais a tributação na atividade operacional da pessoa jurídica. Há discussões sobre isentar a pequena microempresa, mas de fato ainda não ficou nada decidido. E mesmo essa isenção seria num limite de R$20 mil, o que é insuficiente. Portanto, acautele-se, porque eles vão querer tributar mais ainda. Nesse bolo da tributação de dividendos, questões administrativas, porque na medida em que você tributa os lucros, você tem que ter controle sobre essa distribuição de lucro e pagamentos a sócios. Então vem uma legislação muito difícil de distribuição disfarçada de lucro que vai dar dor de cabeça para todo mundo, né? Na verdade, deveria manter a tributação atual dentro da pessoa jurídica, com a tributação sobre lucro presumido diferenciada, com a tributação do simples, fazendo com que ficasse mais fácil para todos nós a apuração. Nada de tributar dividendo e lucro, que foi a melhor coisa que o Brasil fez desde 1996, isentar essa tributação. Tem também no projeto a redução do juros sobre capital próprio, já falamos disso da última vez. Isso vai na contramão do que os outros países estão fazendo. A Comunidade Europeia está estudando a introdução do juros sobre capital próprio, que é um financiamento para o próprio sócio, né? Agora esse ano. E nós estamos reduzindo ainda mais as deduções na pessoa jurídica, aumentando a tributação. Isso vai dificultar a nossa vida. Há também uma série de modificações na tributação da renda de investimentos. Desnecessário tudo isso, porque nós já temos uma estrutura de bolsa e de investimento que tributa uma alíquota menor até do que os outros países, o que faz com que possa haver mais captação nesse plano da Bolsa de Valores, o que é muito importante para nós. Tomem cuidado, porque além disso tudo que eu falei, ainda vem depois a CBS, que é a tributação sobre o faturamento. E estão querendo aumentar essa alíquota hoje de 9,25% para 12%, o que vai impactar os preços de todos os nossos produtos e serviços. Ou seja, o governo deveria deixar essa reforma para o próximo governo a partir da eleição de 22, com uma discussão ampla e sem tentativa de aprovação que se faz agora na Câmara dos Deputados. Só a contabilidade, enquanto ciência, é capaz de bem medir, mensurar patrimônio de qualquer tipo de organização. E quem são essas organizações nas quais a contabilidade assim atua? As organizações são as empresas, são as organizações com fins lucrativos, com o fito lucrativo. Outras organizações, que não as empresas, são as entidades sem fins lucrativos, que não têm finalidade lucrativa, mas há a exigência da contabilidade em qualquer um desses tipos, organizações com ou sem fins lucrativos. Outra diferença muito importante entre organizações com e sem fins lucrativos é exatamente o nome que se dá ao resultado econômico-financeiro que as empresas e as entidades sem fins lucrativos podem perceber no findar de cada ano. Enquanto as empresas possuem enquanto resultado econômico-financeiro o resultado do lucro ou do prejuízo, as entidades sem fins lucrativos possuirão em seu resultado as figuras do superávit e do déficit. O lucro das empresas possui dois caminhos distintos. Quais são os dois caminhos, os dois destinos que pode se dar ao lucro empresarial? Dois caminhos. Primeiro, distribuir estes lucros aos sócios ou acionistas. Distribuição de lucros. Primeiro caminho que pode ser dado ao lucro empresarial. Segundo caminho possível a este lucro é o reinvestimento deste próprio lucro nas operações empresariais. É como se fosse uma reserva financeira guardada para outras finalidades que não a distribuição. Dois caminhos, portanto, existentes para a figura do lucro empresarial. Agora, a entidade sem fins lucrativos, como
os exemplos aqui citados. As ONGs, por exemplo, não. O superávit da ONG, o superávit da entidade sem fins lucrativos não pode nunca ser distribuído a sócios. O único caminho, destino possível ao superávit das entidades sem fins lucrativos é o reinvestimento nela mesma. Então perceba, mais uma vez, o quão importante é a relação que você, empresário, deve ter com o seu contabilista no sentido de saber compreender todas essas situações que acabam interferindo no dia a dia da administração da sua empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT. É um prazer tê-lo conosco. Cury, o prazer é todo meu de estar aqui no programa do SIMP, uma grande honra. Muito obrigado. O Brasil passa por um momento único e nós gostaríamos de ter a sua opinião como um representante de uma das maiores centrais sindicais do país. O Brasil corre um risco de quebra institucional na sua avaliação? Acho que corre um sério risco, porque o Bolsonaro, ele se elegeu na democracia, mas ele não gosta da democracia, e ele fala isso o tempo inteiro. Então o perigo de retrocesso existe. Quando ele questiona a legitimidade das urnas eletrônicas e quer introduzir o voto impresso, o voto no papel, o que ele quer? Na verdade, ele quer criar uma confusão institucional para justificar a permanência do seu governo. Por isso que a democracia está em risco, a democracia é uma conquista do povo brasileiro e que tem que ser defendida por todos, pelo setor empresarial, pelo movimento popular, pelo movimento sindical, por todo mundo que entende a importância da democracia, porque é na democracia que a gente avança nos direitos. Sem dúvida. Na sua avaliação, o que é que precisaria ser feito para o Brasil começar a voltar? Nós temos várias crises e que nós iremos abordá-la, mas a principal acho que começa com o desemprego. Qual a sua avaliação? É o momento mais triste, né, Cury, que nós estamos vivendo no nosso país. Nós perdemos mais de 500 mil de vidas por conta do descaso do governo no trato da pandemia. E mais triste porque a população mais pobre, mais vulnerável, são os trabalhadores, inclusive, de setor essencial, os trabalhadores da saúde, do transporte, do comércio. Isso é muito triste. Nós estamos hoje com 1/3 da população brasileira que ou está desempregada, ou está no desalento, ou emprego muito precário que não permite a sobrevivência. Eu nunca vi isso na nossa história. Então, você sabe, né? Para sair dessa situação, você precisa ter planejamento, você precisa ter investimento, e aí o Estado é importante para ajudar nos investimentos, não só o setor privado, claro. Tudo que a gente não tem, né? Então, a perspectiva para o futuro é muito ruim. Existe canal de comunicação hoje entre a sociedade civil e o governo federal, na sua avaliação? Não, pela primeira vez na história, eu não tenho conhecimento de nenhum governo, né, desde a minha existência, que não há um canal de diálogo com setores sociais, né? Então nós já tivemos governo de direita, nós já tivemos ditadura, nós tivemos governo de centro, governo de esquerda, em todos houve diálogo e houve comunicação, né? Com o governo Bolsonaro, não. O Bolsonaro não só não conversa com a sociedade, como ele ataca as instituições. Ele ataca o movimento sindical, ele ataca o STF, ele ataca o Congresso Nacional, o Judiciário, enfim, né? Então é muito grave o que nós estamos vivendo. E isso reforça a nossa preocupação com a democracia no país, porque essas instituições são as que asseguram a democracia no Brasil. Você acredita que esse movimento, esse tumulto de confrontação geral é a cópia do governo Trump ou a tentativa de copiar o presidente Trump? O bolsonarismo, ele é autoritário, então ele se alimenta de crises. Então o tempo inteiro ele tenta estabelecer crise na sociedade, quer jogar uma organização contra a outra, não é? Duvidar das instituições. É assim, né? Dividir para poder governar. Então isso é um perigo, mas acho que não vai dar certo. Porque com todos os problemas que a gente tem, a sociedade brasileira, as instituições aprenderam, né, a conversar. Acho que nós estamos conversando menos do que deveria, né, Cury? A minha avaliação, acho que desde 2013,
naquelas mobilizações, cada um foi para o seu lado, o setor empresarial para um lado, o movimento sindical para o outro, os partidos, né, também se afastaram, mas hoje está voltando a consciência de que nós precisamos nos reorganizar de novo pelo bem do país. Isto não está acontecendo atualmente? Você percebe o movimento de aglutinação ou ainda de dispersão dessas lideranças? Acho que a gente deveria estar mais avançado nisso, mas começa já a haver já um canal de diálogo, né, entre os trabalhadores, o setor empresarial, porque as coisas estão muito ruins. É só pegar os dados da indústria para ver. Nós estamos representando 11% do PIB, já fomos mais de 33% do PIB do nosso país, e você sabe que o emprego de qualidade é na indústria. Sem né? dúvida, então, sem dúvida. Então, todo mundo perdendo. Os partidos também, né, com essa divisão, o bolsonarismo cresce. A única maneira de derrotar o bolsonarismo e colocar o país de novo na rota do crescimento é uma unidade dos partidos que tem compromisso com a democracia. Então, acho que essa consciência está chegando e eu espero que ela evolua rápido. No mundo de hoje, você acredita que existe espaço para essa tentativa do presidente Bolsonaro de intervenção militar ou coisa nesse sentido? Eu acredito que não, mas a gente não deve brincar com a democracia por tudo que ela significa, né? Então eu não tenho dúvida que se o Bolsonaro tiver força política para fazer isso, ele vai fazer, né? Então a gente sabe que ele tem uma base, né, muito autoritária, né? Ele tem uma base nos setores baixos das Forças Armadas que não acredita na democracia, ele tem uma base, né, em setores da Polícia Militar, descontente com a situação que está colocada, enfim, né? Então isso é perigoso. É perigoso e você vê as pesquisas, né? Ele tem 25% de intenção de voto, coisa que é inexplicável, porque ele não respeita negro, não respeita pobre, não respeita mulher, uma coisa impressionante, os interpérios, né, que ele fala, que envergonha nosso país perante o mundo todo, e mesmo assim tem 25% de intenção de voto, né? Então não pode ser desprezado, por isso tem que ter uma unidade e tudo que é decente no país para derrotar esse homem, porque senão com ele não tem jeito, Curi. Só para deixar claro, se vocês pegarem o histórico do SINP, o nosso pronunciamento em janeiro desse ano, no início dos trabalhos do Ano Novo, nossa primeira declaração foi a preservação e o fortalecimento da democracia. Só para isso ficar constando e ficar muito transparente para aqueles que não participaram conosco em janeiro saberem da nossa posição. Sim, mas eu fiquei feliz porque agora, recentemente, saiu um grande manifesto, né, em defesa da democracia, o voto eletrônico, né, e que aí com vários setores, né, os bancos, a indústria, intelectuais, jornalistas, enfim. É o início. Por isso que eu estou muito confiante que nós vamos preservar a democracia. Agora, indiscutivelmente, essa estruturação hoje existente de atacar instituições, não ter canal de diálogo, etc., é uma estratégia não só eleitoral ou só eleitoral na sua avaliação? É uma visão de mundo, né? Esse povo é autoritário, né? Recentemente ele recriou o Ministério do Trabalho e muita gente da imprensa perguntou, será que ele está revendo a posição dele? Não, infelizmente não. Teria toda a justificativa, se fosse para abrir um canal de diálogo com o movimento sindical, se fosse para rever, né, barbaridades que foram feitas na legislação trabalhista, que precisa de uma revisão, mas não da maneira com que foi feita, de forma autoritária, mas não é isso, não é? É, na verdade, para poder acomodar mais gente do Centrão, para se livrar, né, do processo de impeachment que ele está sofrendo, né? E mesmo que tivesse um ministro, eu não estou falando do Onyx, né? O governo dele não deixa dialogar, é uma característica do governo Bolsonaro. Mesmo que o ministro quisesse conversar, é uma decisão de governo, isso é uma estratégia autoritária que ele tem. Sim, claro, e nós não falamos de pessoas, nós falamos de instituições e processos, não é isso? Claro, claro. Dentro desse cenário, Brasil, existem vários Brasis dentro do Brasil. Se nós pegarmos o agronegócio, ele vai bem e é quem está sustentando o país. Todo o resto me parece que teve quedas fortes, etc. Agora saem notícias de que a crise climática vai fazer com que haja uma redução da produção de alimentos. Qual a sua visão sobre isso? Vamos para um buraco maior ou teremos outros caminhos aí no meio?
Exatamente. Então, se a gente pegar hoje, Cury, as grandes nações do mundo, que têm um alto padrão de desenvolvimento, que dê um padrão de vida decente para o seu povo, todos têm uma base industrial muito forte, não é? Inovadora, e não é qualquer base industrial, uma base industrial inovadora. E nós estamos chamando a atenção há quantos anos, né? Que nós estamos nos desindustrializando de maneira muito rápida, embora o agronegócio seja uma coisa muito importante, mas não é ele que vai sustentar, né, a economia do nosso país, né? Que não vai, nós precisamos ter indústria, né? Mas, infelizmente, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi acabar com o Ministério da Indústria e Comércio, acabou com o Ministério do Trabalho, né? E planejamento, né? O Bolsonaro deu 5 ministérios para o Paulo Guedes, que foi Fazenda, Planejamento, Trabalho, Previdência e a Fazenda, né? É o que não funciona. Nós não temos planejamento. Então, a pandemia já mostrou, né, que quando você está numa crise desse tamanho, os países procuram proteger o seu povo, né? Claro. Não vai exportar alimento, medicamento. Quantos anos nós falamos que era um erro pegar a indústria da saúde e mandar para a China? Mas o povo não é 30% mais barato, é 30% mais barato. Mas aí vem uma pandemia, o que acontece? A gente não consegue produzir respiradora, não consegue produzir máscara, não consegue produzir seringa. Então, isso é uma questão de segurança do país, né? Soberania nacional. Soberania, exatamente. Então, não pode faltar alimento. Se vier uma nova pandemia, que infelizmente os especialistas dizem que nós não estamos livres, né, de ter uma outra onda. Então, se acontecer, não pode faltar comida para o povo, nem remédio, nem a proteção. São setores estratégicos. Agora você vai discutir isso aonde, Cury? Com quem, né? Essa é a tragédia que nós estamos vivendo. Você abordou o tema fome. Hoje, segundo as pesquisas, existe uma crise de fome. Você é um homem que vive o Brasil inteiro, de norte a sul, leste, enfim, o Brasil como um todo. O que você tem constatado? Aumento da fome, diminuição, solução de curto prazo, sem solução? Qual é a sua análise? Então, é com muita tristeza, porque esse problema a gente estava caminhando, né, para resolver. Então, nós tivemos no início da pandemia o auxílio emergencial de R$600, e é importante o teu público saber, né, que foi por pressão do movimento sindical, dos partidos, porque o governo dizia que o limite era R$150. É verdade. Podia pagar mais do que isso. Nós acompanhamos, é verdade. Então, os R$600, e só no Nordeste, de cada dois, um recebia o auxílio emergencial, era a única renda, né? Agora foi reduzido para R$300, que você não compra, você comprou um botijão de gás e já foi a metade, né? Então, o que está acontecendo de maneira visível? A fome está campeando no país inteiro, em especial na periferia das grandes cidades. É só ver, sabe, nas calçadas, 6 horas da tarde, a família inteira vai dormir, né? E passando fome, passando necessidade. Esses dias aqui no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé, fazia tempo que eu não ia lá, eu fiquei impressionado de ver, sabe? Cada metro tem uma pessoa dormindo. Fazia muitos anos que eu não via isso. Então, isso é uma grande tragédia e tem que ser o grande alvo agora, né? Como que a gente tira a população dessa situação? Porque não há violência maior para um ser humano do que a fome e de ver o filho passar fome. Sem dúvida, sem dúvida. Dentro desse aspecto humano, dentro desse aspecto social, o mundo hoje caminha para o famoso ESG. Na sua avaliação, o Brasil está muito distante disso? Ou é impossível ou está em outro caminho? Nós estamos no caminho da barbárie, né? O que nós estamos construindo no Brasil é a barbárie. Por isso que o Brasil é um país tão bonito, né? Tem tudo por fazer. Nosso povo precisa de habitação, né? Poderia fazer um grande programa de habitação para tirar o nosso povo que gera emprego, melhorar a infraestrutura produtiva, melhorar as escolas, enfim, tem tudo, né? Nós somos diferentes dos países centrais, né? Que já fizeram tudo. Então, a possibilidade de crescer é exportando para os outros, né? Nós aqui não. Se a gente olhar para o nosso povo, combater a miséria, nós temos tudo para crescer e gerar emprego. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Poxa, a vida tão rápido, começa a ficar bom, né? É verdade. Cury, eu agradeço muito, viu, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é importante esses espaços, porque não é todo mundo que dá a centralidade para esse debate, que é tão fundamental para o nosso país. Muito honrado, muito obrigado e muito sucesso na tua caminhada. Sérgio Nauer, queremos agradecer muito a sua participação, desejar êxito na sua jornada e um Brasil melhor. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!